Pra entender melhor o que tá rolando, tu acaba é tão complexo que tu acaba tendo que andar igual um grupo de RPG. E aí tu levou o Antônio Augusto. Tem lá o Bardo, o Celta, o Anão. Que tipo de papo, por exemplo, em que sentido que o que ele disse? Era um pesquisador do mundo espiritual que ele disse? Pesquisador do sobrenatural. Isso, porque bruxo ele não gosta. É porque muitas pessoas podem entender mal, né? Tem pessoas que vão julgar mal isso, né? E aí, tu leva ele pra ele conversar com quem? E é o quê? Ele serve como se fosse um tradutor? É como se fosse assim, eu vou nos Estados Unidos, tá? Eu não falo inglês. Tem gente que não vai nem olhar pra minha cara. O cara vai me... Pô, esse cara aqui... Eu não tô nem me esforçando em falar na língua do cara e eu não conheço. O cara vai me ignorar. Ou eu vou numa instituto de pesquisa científica sem conhecimento científico algum. Eu vou ser ignorado também. Então, assim, quando a gente leva uma pessoa como o Fagundes, é no sentido de que ele conhece, ele sabe os termos que as pessoas usam. As pessoas enxergam nele uma pessoa que, opa, esse cara conhece. Aí ele começa a conversa. Porque existe muito isso, o preconceito. Então, quando chega lá, eu não tenho esses conhecimentos, eles têm uma coisa que é, esse cara é cientista aí, ele vai querer me sacanear. Vai achar que é bruxaria e é satanismo e tudo isso, e não vou nem falar nada porque eu vou ficar mal falado, vou perder cliente. Então tem essa questão da abertura, entendeu? E isso é muito importante. Tá. Num grupo multidisciplinar, pra isso. Entendi. E essas... Bom, da última vez que tu veio aqui, faz um tempinho, tu tinha ido pro norte do Brasil, tu tinha ido... Sim, eu tava no Acre, né, fiz lá a pesquisa com os indígenas, soltei lá um documentário. O pessoal quiser acessar Fenômenos na Amazônia contra os Indígenas, tem lá meus 10 dias no Acre, os depoimentos, os vídeos, faz vários vídeos dos fenômenos. Olha que coisa interessante, um desses fenômenos, que apareceu lá, uma nuvem luminosa, quando... Eu posso escrever da melhor forma pra você, uma névoa luminosa, que parecia um show de drone. Sabe o show de drone quando você faz uma forma? Parecia aquilo, mas era névoa. Era uma névoa luminosa e eu vi uma forma de mão apontando o indicador pela floresta, que é onde saíam os fenômenos sempre da floresta, não era do céu. O outro menino que estava comigo, indígena, ele viu uma mão, só que a mão estava agressiva, meio que batendo na floresta. Quando eu pego pra filmar, eu tinha uma câmera robô com zoom e com tudo. Quando eu vou filmar, eu fico desapontado porque eu só vejo uma névoa luminosa. Então parecia muito com o fenômeno que estava ali, mexendo e jogando as projeções na nossa cabeça do que ele queria que a gente visse. Um cara no vídeo uma névoa luminosa, eu vi um indicador e o outro menino indígena viu uma mão batendo. Cada um com um símbolo, um significado diferente. Então, tem esse complicador ainda. Além disso, tem algo que pode injetar na nossa mente projeções e lembranças e formas, enfim. Ainda por cima mexe com a cabeça. É muito complexo. E aí sobra pra gente o quê? A prova material e, obviamente, uma análise dessas pessoas que estão dando relato pra ver se a pessoa tem um distúrbio, se tá falando uma coisa realmente que faz sentido, né? Uma coisa que tu falou aqui também é que esse tipo de coisa pode acabar acelerando a revelação. Sim. Né? A revelação seria um momento em que eles se revelam como seres reais. E ao revelar isso daí, o que aconteceria? Correríamos o risco de ser dominados por eles? Existe no livro do Elizondo, que é um dos denunciantes, um alto oficial do Pentágono falando assim: Elizondo, você não sabia que você falando sobre esse assunto, você pode abrir a porta para os demônios? O que eles acham? Eles acham que se você revela esse assunto, e que você revela que não são seres de outro planeta, que são seres que vêm desse mundo, e alguns são o que as pessoas chamam de demônios. E demônios é só um nome, né? Se a gente chegar no islamismo tem os djinns, se a gente chegar no espiritismo tem o obsessor, cada religião tem o Egum lá da Ubanda, cada religião vai dar um nome pra esse negócio. Tá. Uns vão descrever melhor e outros pior. Então, assim, mas pode ser que as pessoas que sejam religiosas, eu sou católico, por exemplo. O cara fala que é um fenômeno negativo do mundo interdimensional, eu vou interpretar como? É um demônio. Ele tá vindo do mundo espiritual e é negativo, é um demônio. Só pode ser um demônio pra mim. E se várias pessoas sintonizarem, cada uma na sua religião, na sua crença, que existem esses seres negativos e essa mentalização é o que abre a porta pra eles, isso pode, de fato, abrir uma porta pra eles invadirem, ou coisa que eles não conseguem hoje, porque a maioria nem acredita. Por isso que muito cético não vê nada. Tô entendendo. O cético não tem porta aberta. Se o cético não tem depressão, tristeza, se ele não tá com uma doença muito grave, se ele não fez um ritual negativo, não vai aparecer pra ele, entendeu? Por isso que a gente tem esse sistema de controle em que as coisas
Tem pessoas que não acreditam em nada, outras pessoas que acreditam, porque a gente tem justamente essas sensações causadas por o que as pessoas, consciência das pessoas estão emanando em relação àquilo. Então esse que é, para eles, um dos pontos de não revelação. Mas para você, existe alguma vantagem em saber que isso tudo existe, que existe um sistema que dá, inclusive, para você obter algum tipo de resultado /benefício? Porque, assim, tu que tá olhando isso, pesquisando e correndo atrás, e indo aos lugares e produzindo conteúdo sobre isso, pô, tu não é perseguido, sei lá, por esse tipo de coisa, por esses seres? Ou Sim. eles. Ou você não. Bom, você me contou, você me mostrou as fotos que a gente tava falando aqui das paradas lá na tua cama, mas. Me parece só desvantagem. Tu tem alguma vantagem também por estar fazendo isso? Eu acho que o principal da minha missão é, primeiro, pela ciência, da gente entender que existe algo maior. E entendendo esses fenômenos, a gente consegue entender melhor a realidade que a gente tem. Tá. Que tem coisas... Talvez a gente esteja numa casca de cebola, né? Em que você tem diferentes camadas de seres, hierarquias entre seres. E uma delas é a material, e tem muitas outras que não são materiais. E aí, provando que existe algo que nasce do invisível, né? Que esses milagres que acontecem, esses seres que materializam e os efeitos que eles deixam, a gente consegue provar o quê? Com equipamentos científicos, aquela materialidade, daquilo que seria impossível, né? Então esse é o meu objetivo. E com isso a gente tem o quê? A gente tem a prova de que, ok, cientificamente a gente aceitou. O fenômeno é real, não sabemos de onde eles vêm, mas eles estão se materializando aqui. Como é que eles estão afetando a gente? De forma negativa, muitos deles, com queimaduras, cortes, depressão. E a gente, nesse momento, tem o quê? Um sistema em que as pessoas entenderam que isso é real e elas podem ser orientadas a se proteger. E aí eu não acho que seja uma religião que vai salvar todo mundo. Eu acho que as pessoas vão ter que se virar para acreditar em algo em que a fé delas vai fazer, independente da crença da religião, ela vai fazer essa proteção contra esses seres. Porque, como eu falei, não tem faca, não tem arma que vai atacar um ser desses e vai defender-nos de um ser desses. É uma coisa não material. Orações e principalmente, você chega pra alguém que não acredita em Jesus, você vai falar, pô, fala a Jesus que o ser vai embora. Não vai embora, né? É o que aquilo representa pra você. Entendi. Então, não adianta você levantar um crucifixo, aquele crucifixo, você não põe nenhuma energia. E você nem acredita naquilo. Você nem acredita que existe um mundo espiritual para aquilo, né? Então, assim, é uma questão que as pessoas... Abrir a consciência das pessoas para essa realidade e elas começarem a se proteger. Porque tem muita gente passando por isso. Eu recebo mensagens várias. Pessoas que estão sendo feridas, cortadas. Sério? Sim. Muita gente com implantes. É uma quantidade absurda de pessoas e que elas não falam para ninguém porque a pessoa que ela contar vai falar que ela é maluca. E essa depressão vai acentuar ainda mais. E ela fala assim, Rony, você é a única pessoa que eu tive coragem de contar isso. Eu tenho isso aqui há 20 anos, contato com esses seres, e nunca contei pra ninguém. Então, assim, tem muita gente passando por isso e as pessoas vão ter, finalmente, uma luz no fim do túnel para que a sociedade não as julguem e para que elas possam se entender como se proteger. Ter um guia ali. É que nem você, eu faço uma analogia, é que nem você morar numa rua e que tem sequestro relâmpago direto. Se você não souber que tem sequestro relâmpago, você vai andar desavisado, meia-noite, 1h. Agora, se você souber uma estatística que entre meia-noite e 2h tem um pico no sequestro relâmpago, você vai fazer o quê? Opa, não vou passar ali, eu vou me proteger, vai fazer alguma coisa. Hoje em dia você tá numa rua que acontece coisa e você nem sabe o que acontece. Essa proteção que você tá falando, ela... O número 1, ela precisa ser intencional, eu imagino. Número 2, existe um jeito certo de fazer? Porque, se a gente for parar pra pensar, qual religião, então, que tá falando qual que é o jeito certo de se proteger? Tem a religião no mundo, meu irmão. Sim. Né? O que mais tem é religião. Pois o que mais tem é religião. Então, o jeito certo de se proteger, eu espero que ele seja mais universal. E toda religião vai ter esses seres descritos, cada um de uma característica, né? Com a visão daquelas pessoas daquela religião. E todas elas têm forma de proteção. Todas elas. Não tem uma que não tem. Então é só você seguir alguma coisa. O que vai te proteger é você não ser um cético sem fé em nada. E isso é perigoso. E a gente vai começar a ver, espero eu, uma abertura e vai começar a ver isso acontecendo. É mesmo? Porque a gente não estava também falando que são as egrégoras que fortalecem esse tipo de coisa? Uma egrégora é mais ou menos uma galera mentalizando naquela intenção, não isso. é?
Inclusive, tem uma passagem interessante na Bíblia que Jesus fala que onde tiver 2 ou mais em meu nome, ali estarei, né? Uhum. Tem a ver com isso também, eu acho. Então, o cético, ele nem tá pensando nisso daí, nem tá passando pela cabeça dele. Ele tá ainda mais vulnerável, mesmo sem estar fortalecendo, de certa forma. Porque apesar de ser cético, pensa só. Esse cara às vezes tem problemas familiares, ele tem um trauma, ele tem alguma portinha aberta ali. E ele tem a porta aberta, ele não sabe, não acredita em nada e ele não vai se defender, né? E pra mim pode se acentuar a questão desses traumas, dessa depressão, isso virar uma bola de neve, porque pra mim a materialização de você ver a nave ver você é a última coisa que vai acontecer. Quando a coisa tá grave realmente, né? E o cara não tendo nada pra se proteger, ele só vai acentuar isso. Então a princípio ele não vai ver nada se ele não tiver problema nenhum. Se for uma pessoa saudável e os problemas... Não tem problema, mas eu falo que o problema que afeta é aquilo que a gente estava conversando. O problema afetar, independente do nível do problema, como a pessoa pensa sobre aquilo. Pô, pra mim é o fim do mundo. Aí ferrou, cara. Mas tem pessoa que tem um monte de problema e pra ela tirou de letra. Se o cara for cético e ia acontecer isso, ela nunca vai ter nada, na minha opinião. Agora, se o cara for cético e tivesse problemas e ele amplificar esse problema, e ele não tem fé em nada, não vai ter como se proteger, aí que mora o perigo pra mim. Entendi. E se você tem, pensa só, se você tem uma egrégora, como você falou, a população inteira reconhecendo que o fenômeno é real. A partir desse momento, vamos supor que isso abra de fato uma porta para esses seres entrarem aqui. Em quem eles vão afetar primeiro? E de forma material e direta? Essas pessoas que têm esses problemas e essas portas. Aí muitos falam que seria o arrebatamento, vários nomes para isso, né? O arrebatamento e tal, etc. Pode ser que seja alguma coisa dessas, entendeu? Entendi.